Eu estou aqui com o meu amigo PC Chiesa. PC, muito obrigado por você abrir espaço nessa tua agenda, com várias atividades para poder estar comigo, com a galera da minha audiência aqui, cara. Muito obrigado, é um grande prazer te receber. Muito obrigado pelo carinho de sempre comigo. Pô, Jorge, eu que agradeço esse convite aí, sempre fico muito contente de conversar com você e a gente pode falar isso com toda tranquilidade. É uma admiração bacana que entre a gente sempre teve e despretensiosa, principalmente. E, cara, sempre que for chamado, eu vou estar aí e vou estar amarradão. Sempre é bom conversar com amigos, né? Sempre é bom. Legal, para mim também é uma honra. Conta um pouquinho, eu conheço há anos o grande PC, mas conta um pouquinho aqui para a moçada, quem é o PC Chiesa? Então, Jorge, eu sempre tive muita dificuldade de falar de mim, né? É meio estranho. Eu não me acostumei ainda com isso, né? De falar de mim. Eu gosto de falar dos outros. Mas de mim eu não gosto de falar muito, não. Mas eu vou dar um breve histórico, assim, um mini currículo. Eu sou profissional de educação física, me formei em 1990. Eu até brinco quando eu dou alguns treinamentos para professores, eu falo que eu tenho de formado mais tempo que muitos têm de vida, e é verdade, né? Há uma meninada aí com 20 e poucos anos, então eu me formei em 90. Quando eu falo que me formei em 90, o pessoal me olha assim. Eu entrei na faculdade por um motivo que bem diferente que da maioria. Eu entrei na faculdade porque eu sempre gostei de atividade física, de exercícios. Eu fazia ciclismo de competição e patinação artística na época. Atividades bem brabas, né? De patinação artística e ciclismo. E aí dentro dessa modalidade, eu tinha que fortalecer a perna, fortalecer o joelho, porque eu tinha um problema de geno valgo, joelhinho para dentro, então tinha que fortalecer. Eu procurei a musculação. E eu entrei numa academia que o profissional era muito ruim. Era muito ruim. Mas ele não era ruim tecnicamente falando. Foi aí que começou a despertar esse meu lado de atendimento. Porque ele era ruim em relacionamento, mas na entrega. Não era no relacionamento com as pessoas. Porque nisso ele era muito bom. O lance dele era bater papo, né? O cara era um ótimo RH. Ele conversava com todo mundo, mas tu pedia para ele montar um treino, era um parto. Ele não montava, ele enrolava, ele falava que ia entregar, não entregava, ele chegava atrasado, ele saía para comer, era uma loucura. Agora, o pessoal adorava ele justamente por esse lado social. Ele conversava muito com as pessoas, ele era muito agradável. Eu mesmo cansava de sentar do lado dele, e era engraçado que nessa academia tinha uma mesa com cadeiras. O professor, naquela época, tinha mesa com cadeira. Eu não fazia nem faculdade ainda. Eu não estou falando aí de 85, 84. E ele ficava sentado na mesa, comendo, conversando. E muitas das vezes a gente nem malhava. A gente ficava do lado dele trocando ideias, falando horas, porque ele era muito bom de papo. Mas como professor, ele era péssimo. E isso me incomodou muito. E eu queria mais. Eu precisava de alguém que me orientasse para que eu tivesse resultados. Eu tinha objetivos que eu tinha que buscar, e eu não estava conseguindo esses objetivos pela falta de profissionalismo, de competência profissional dele enquanto professor. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a estudar por conta própria, a ler livros, ver isso, ver aquilo, resolvi fazer a faculdade. Entrei na faculdade em 87, naquela época era permitido acelerar as matérias, eu botei matéria para caramba e eu me formei em 3 anos e meio. Em junho de 90 eu me formei. Eu entrei em 87, em junho de 90 eu me formei. E foi em junho de 90. Em 92 eu fui convidado por um aluno meu, que na verdade era um amigo que fez a faculdade comigo. Quer dizer, não fizemos juntos a faculdade. Ele fazia administração de empresa e eu fazia educação física. Só que nós íamos juntos, eu pegava carona com ele, na Gama Filho. Nós dois estudávamos na Gama Filho. E, passado esse tempo, depois de formado, um dia ele me chamou, 2 anos depois, ele me chamou para montar uma academia. E eu montei essa academia, que era exatamente em frente à academia que eu trabalhava. E a única coisa que eu falei para ele foi o seguinte: eu não vou expor para ninguém que a gente está montando essa academia aí. Quem quiser vir, que venha, eu não vou divulgar.
pedi demissão da academia sem falar nada, me meti na obra lá, e aí montei a academia como a maior parte da galera que tinha academia antigamente, né? Um professor, junta mais 2 amigos que são professores, pega 2 meninas bonitinhas, bota uma faixa lá escrito academia e abre. Divide, bota os equipamentos. Eu fiz a maior parte dos equipamentos que eu tinha na academia. Eu tinha 12 máquinas na academia. 8 eu fiz com um amigo meu que era soldador da Marinha. Eu tinha, antes de fazer educação física, eu comecei a fazer desenho industrial, não segui, fiz comunicação visual e não segui, e acabei migrando definitivamente para educação física. Então, eu já tinha noção de desenho, já tinha noção de algumas coisas, e eu acabei fazendo junto com eles alguns desenhos e montei os equipamentos. E assim a gente abriu a academia. E, por incrível que pareça, 6 meses depois, era a academia mais cheia da localidade, era a academia que estava tendo um sucesso absurdo, lotamos a academia, Que legal. a ponto de, anos depois, a gente não conseguir mais ficar naquele local e tivemos que pegar um local maior. Nesse processo de transição, esse meu sócio desistiu do mercado de academia, foi para outra área, e eu segui sozinho. Sem grana, devendo pra caramba, tive que pegar um empréstimo no Bank Brothers, fui lá no meu irmão e peguei um dinheiro emprestado, e fui tocando, pagando imposto atrasado, pagando isso, e a coisa foi indo, foi indo. E nesse momento eu descobri que o negócio não estava indo para frente, porque eu não tinha o conhecimento administrativo. Eu era um professor, eu era muito bom tecnicamente, mas eu precisava do outro lado, porque eu tinha um negócio. E aí eu entrei numa pós-graduação de gestão administrativa e marketing, que minha cabeça mudou. Me apaixonei por essa área de marketing e comecei a estudar muito isso, muito isso. E cada vez mais eu comecei a seguir os conceitos de atendimento, de proximidade com o cliente, de relacionamento, e eu comecei a colocar isso nos negócios e a coisa foi indo, foi indo, foi indo. E de lá eu comecei a abrir uma academia, abrir a outra, e a coisa foi indo até uma época que a gente já estava com 4 academias ao mesmo tempo. É uma loucura isso, tá? Porque não era uma rede, eram 4 academias distintas, cada uma com posicionamento. Então, foi complicado demais. E por alguns motivos do destino, que a gente não sabe quais são, o prédio de uma das academias foi colocado à venda. Como eu não queria em casa pegar 6 milhões de reais na época para ter que contar esse dinheiro todo, eu falei, não, obrigado, pode vender para outro. A gente não comprou por motivos óbvios, porque ter disponibilidade de 6 milhões de reais, nós estamos falando isso aí em 2010, não tinha a menor condição. E a gente acabou perdendo esse imóvel, e eu corri na minha rua e entrei num estacionamento que era bem grande e perguntei para o cara, meu amigo, você quer me alugar um pedaço do teu estacionamento? Aí ele falou, o pedaço quanto? Eu falei, a metade. Ele, como assim? Está funcionando. Eu falei, eu sei, mas então, quantos carros você tem? Você vê quantos carros você pagaria, que você receberia nessa área, e eu te pago até mais. E ele achou vantajoso e convenci, e pegamos o espaço e montamos a outra academia. E pouco antes, eu já tinha pego um outro espaço da nossa antiga academia que tinha fechado, que estava fechada há meses. Nós conseguimos pegar aquele espaço e montamos uma outra academia só de musculação. Então, uma foi aberta em 2011 e a outra foi aberta em 2013. E nós tínhamos ainda uma outra em Botafogo, que, coincidentemente, por coisa do destino, também o prédio foi posto à venda. E o meu irmão, que era meu sócio na época, optou em não pegar o prédio, porque achou que não valeria a pena, e nós perdemos esse prédio também. Que, para mim, para falar a verdade, foi bom, porque eu pude dar foco nessas outras academias. E hoje eu estou com essas 2 academias, mas nesse meio tempo aí eu abri uma loja de equipamento para bar e restaurante que não tem nada a ver com academia, mas que tem tudo a ver com venda. E com pessoas, né? Porque a gente acaba resolvendo o problema das pessoas. E o que a gente sempre conversa, né? Acabou tendo uma interação muito bacana. Eu conheci muita gente da área de alimentação, fiz muitos contatos e acaba interagindo, porque eu vendo coisas também que tem a ver com a academia, como bebedor, ventilador,
balcão frigorífico para lanchonete de academia, e acaba que a gente acaba se encontrando de uma forma ou de outra. E a coisa foi indo, e um belo dia eu fui fazer uma apresentação numa academia, para um amigo meu que pediu para fazer uma reunião para ele. Tinha um outro rapaz que era de uma outra academia assistindo, que era professor dele, gostou da minha apresentação, falou com o dono da academia que ele trabalhava, o dono da academia me chamou, eu fui para essa academia, eu fui indicado para outro. Quando eu me vi, eu estava dando treinamento em academias. E aí a coisa foi indo. Uma época eu chamei uma pessoa para fazer um trabalho na nossa academia também, que foi em 2016, que se tornou meu amigo, que é o Pierre, que você sabe quem é. Comecei a viajar com o Pierre para fazer algumas coisas nos cursos, assistir, a princípio assistindo, eu muito metido, sempre dava pitaco, e um belo dia eu estava falando no evento também, me apresentando, e a coisa foi crescendo, ganhou uma dimensão maior. Comecei a ser chamado para dar treinamentos em academias, e eu comecei a ver que eu tinha que juntar não só a parte técnica, como a parte comportamental, que é a que eu mais gosto. E eu usava a parte técnica como um chamariz e acabava passando muito da parte comportamental. E assim foi, cara. Hoje eu não sei nem quantas academias eu já dei treinamento e continuo tendo. Tenho agora agenda para frente aí de algumas academias. Viajei muitos lugares aí no Brasil aí. Quase fui para Portugal, bateu na porta por causa da pandemia, nós não fomos, mas está engatilhado ainda. E a coisa foi indo, e eu estou sempre nesse meio que eu amo, adoro esse mercado de academia, adoro viajar e conhecer gente nova, realidades diferentes, situações, aprendo muito, por incrível que pareça, não é clichê, é verdade. Eu aprendo muito nessas viagens, porque a gente vê realidades e como as pessoas resolvem situações totalmente inusitadas e diferentes, com umas ideias assim que você fala, caraca, que coisa fantástica. E você acaba pegando um pouquinho disso, um pouquinho daquilo, e vai acrescentando muito no nosso dia a dia. E foi isso aí. E se deixar eu falar, eu fico 8 horas falando, sabe que eu falo pra caramba. Muito legal, porque tem uma grande característica, né? Todos sabem que eu também trabalho, sou professor de educação física, trabalhei por muitos anos no mercado de academias. Como você, a vida caminhou na direção de marketing e de negócios, hoje aqui com a PT7, que é uma empresa de marketing. Então a minha maior atividade é essa, mas o meio de academia me trouxe algumas coisas, que é essa linha do bom humor, que é o foco do que eu acabo lembrando sempre do PC, né? O PC é um dos caras mais divertidos e com bom humor que eu já cruzei. E um dos pontos que está muito envolvido nessa trajetória que você colocou é essa tua motivação, né, cara? Essa pegada de viver a vida sorrindo, contribuindo com pessoas. Eu queria que você deixasse aqui um pouco, talvez algumas sugestões ou algumas indicações. Alguns vão dizer que são conselhos, mas eu diria que são reflexões a serem seguidas sobre essa pegada do bom humor e de contaminar pessoas com o bom humor. Coloca um pouco aí essa tua magia do bom humor. Compartilha isso com a gente, por favor. Então, Jorge, isso já é uma característica minha, isso aí é indiscutível. Eu sou assim mesmo. Para começar, eu adoro gente. Então, quando eu estou perto de alguém, eu tento fazer o máximo possível para deixar essa pessoa muito confortável, e eu tento agradar ela ao máximo. Eu tenho prazer em ver que a pessoa que está comigo está confortável, está se sentindo bem. E quando eu vejo uma pessoa sorrir perto de mim, eu fui o causador disso, isso me traz um bem tão grande que eu falo, minha mãe, quando era viva, óbvio, né? Ela, se falasse agora, ia ser horrível. Minha mãe, quando era viva, ela falava que eu tinha vocação para palhaço. Aí eu falava, pô, mãe, não tenho não, porque o palhaço, quando tira aquela maquiagem, geralmente é mal-humorado. E eu não, eu sou o tempo todo assim. Jorge, eu tenho um humor tal que chega a ser uma coisa irritante para algumas pessoas, porque eu posso estar discutindo um assunto sério, muito sério, coisas pesadas, e eu começo a rir. Eu começo a falar uma besteira no meio e sai. Eu vou contar uma passagem rápida desse humor para você entender o nível da coisa. A minha mãe, quando faleceu, teve o velório dela.
eu acho que não tem coisa pior no mundo do que você estar no velório da tua mãe. Não, tem sim, do filho, né? Eu acho que o do filho é pior, porque não é natural. Mas a gente estava no velório e apareceu aquelas pessoas que ficam rodando nas capelas oferecendo oração. Cara, eu sou do tipo que se aparecer uma pessoa e falar, eu sou evangélica, ora aí. Eu sou messiânico, ora aí. Eu sou macumbeiro, toca alguma coisa aí. Eu sou Hare Krishna, pega o sininho. Cara, se for pro bem, não importa a religião. Eu vou absorver, eu já fui em vários locais sem ter uma religião específica. Eu falo que eu sou ateu, graças a Deus. Sempre falo isso. Sempre falo isso. Eu acredito em tudo, para mim tudo é válido, desde que seja para o bem, desde que te traga tranquilidade, tudo vale. E aí uma dessas pessoas chegou lá para o meu irmão e perguntou se não queria que fizesse uma oração. O meu irmão falou, tudo bem. E ela foi. Só que ele não me falou nada, porque ele sabe como eu sou, que eu prefiro as coisas mais rápidas, eu queria que acabasse aquilo o mais rápido possível, óbvio. E aí ele fez, tal, mas falou, chamei uma moça, falei, tá bom, vamos lá. Jorge, já começou a coisa errada, porque você lembra desse filme muito bem, que é da nossa época, Poltergeist ou Fenômeno. Sim, sim. Não tinha aquela pequenininha que tentava trazer a criancinha de volta? A moça que foi orar era exatamente igual àquela mulher. Sem brincadeira, o caixão fica em cima de uma maca, sei lá o que é aquilo, um negócio. Ela mal aparecia acima, de tão baixinha que ela era. Quando ela entrou, que eu olhei aquela pessoinha pequenininha, engraçada demais de óculos, eu olhei, eu falei, nossa. Mas tudo bem, eu estava ainda comovido, emocionalmente abalado e tal, e começou ela a fazer oração. E ela começou a orar e, de repente, a gente escutava assim, vamos supor, não sei o que do Senhor. A gente escutava, do Senhor. Não sei o que da alma divina. Aí, divina. Estava tendo um eco, uma repetição do que ela falava e a gente não estava entendendo o que era aquilo. Falei, o que é isso? Tal. E beleza, e a coisa foi indo. Só que ficou cada vez pior e cada vez mais alto. E ninguém estava entendendo. Uma hora eu olhei para o meu irmão estava de cabeça baixa, assim, eu pensei, nossa, meu irmão desabou. Não bancou, tá chorando pra caramba. Só que quando eu olhei legal, o meu irmão olhou para mim, não era cara de choro. Ele estava chorando de rir. Aí eu não entendi nada. Eu falei, o que está acontecendo? Quando eu olhei para minha irmã e para o meu sobrinho, os dois estavam rindo também. Eu falei, cara, o que está acontecendo? Foi aí que a moça que estava orando virou e falou, não sei o quê, do Divino Espírito Santo. Aí veio aquela voz, do Divino Espírito Santo. A gente descobriu o que era. A minha irmã, ela é casada com um rapaz que a tia dele tem problema de audição. E ela usava aquele aparelho, só que o aparelho dela estava com a bateria fraca e estava dando delay. Então, ela escutava com atraso. Quando ela escutava, ela repetia, mas todo mundo já tinha falado. Jorge, você tem noção do que no meio de um velório eu tenho uma crise de riso? Todo mundo que entendeu estava rindo e os meus amigos olhavam para mim e não sabiam o que estava acontecendo, falavam, meu Deus, ele entrou em desespero, está rindo de nervoso, de tristeza. E foi Mas vou falar a verdade, aquilo foi um acalanto. Foi muito bom aquela risada naquele momento. Foi bom para minha irmã, foi bom para o meu sobrinho, foi bom para o meu irmão, foi bom para mim. E eu tenho certeza, porque eu conheço a minha mãe. A minha mãe era muito bem-humorada também. Foi bom para ela também. Sorriso não é coisa ruim, nunca vai ser. Então, mesmo num momento muito ruim, eu saí dali muito melhor do que se não tivesse acontecido aquilo. Então, às vezes, eu falo para as pessoas, às vezes sorrir, até de uma situação drástica, não é de respeito. Você está levando uma energia mais positiva para a pessoa. Então, isso faz parte. E eu sempre penso de forma positiva. Eu acho que, pior que seja a situação, se você levar com humor, se você sorrir, você passa melhor. Eu aprendi uma frase uma vez que eu assisti uma palestra de um eu não sei nem o que é, se é monge, se é, sei lá. Eu assisti uma palestra que a pessoa falou exatamente o seguinte, se você tiver o pior problema do mundo, mas tiver solução,
Não se aborreça, porque tem solução. Mas se você tiver o pior problema do mundo e não tiver solução, não se aborreça, porque não tem solução. Depois disso, eu mudei a minha forma de ver o mundo. Cara, não vale a pena se aborrecer por nada, porque se tem solução, você vai resolver. Se não tem, não adianta, você não vai resolver. Então, cara, vamos tentar tirar o positivo das coisas, vamos rir o máximo possível, vamos brincar. Durante a pandemia, porra, o que eu mais fiz foi ligar para meus amigos e zoar eles. Às vezes ele me ligava e falava assim, e aí, PC, tudo tranquilo? Eu falava, tranquilo não, tá na paz, mas tranquilo nem um pouco. Como tá tranquilo? Estou com a academia fechada há 4 meses, sem ganhar dinheiro, sem saber o que vai acontecer. Como é que eu vou estar tranquilo? Mas, pô, tô na paz, cara, porque se tiver jeito, vai resolver. Se não tiver, não vai resolver. Então não adianta eu ficar aborrecido. Então eu acho que se tem uma mensagem é isso, cara, um sorriso tem que ser feito, sorrir é muito bom, brincar, se divertir é muito bom. E do ponto de vista da nossa área de educação física, é só qualquer professor que esteja escutando aqui, dá uma pesquisadinha. Sorrir gasta menos músculo do que franzir a testa. Então, vamos economizar. Nós estamos numa época de economia. Vamos economizar energia, na nossa energia. Vamos gastar menos. Sorrindo, gasta menos energia para contrair músculos do que para franzir a testa. Então, vamos rir. Eu estou rindo o tempo todo. Eu tive um professor na minha pós, que é um grande amigo meu hoje, Tufi Derzi, que ele falava uma frase: quando você estiver triste, sorria. E quando você estiver contente, feliz e alegre, sorria até deslocar o maxilar. E eu acho que é por aí, cara. Eu tô sempre rindo, cara. Eu posso ficar triste? Fico. Eu choro muito. Cara, eu sou um chorão que você não faz ideia. Eu choro vendo desenho animado. Eu vi o Fível, um conto americano, eu chorei. Eu vejo o filminho, eu choro. Qualquer coisa eu choro. Mas, cara, a mesma facilidade que eu tenho de chorar, eu tenho de sorrir. Qualquer coisa me diverte. Para mim, tudo me diverte. Me leva para um lugar. Cara, tudo é alegria. A gente ficar se prendendo às coisas. E aí vem uma pandemia dessa e a gente começa a olhar que a gente briga, a gente se importa com tanta coisa pequena, né? É tanta mesquinharia. E o que a gente tem que dar importância de verdade, a gente deixa de lado. Pô, cara, nesse momento a gente começou a ver que a importância estava nos amigos, na família, no relacionamento, num simples abraço, num simples bate-papo na rua. Olha a falta que isso fez a gente. A gente não sentiu falta, parece até papo de vamos largar, de hippie, largar tudo. Não estou falando isso, não tenho nada contra as coisas materiais. A gente só tem que entender a importância das coisas. A gente tem que entender que são coisas e pessoas não são coisas. Então, a gente tem que dar importância às pessoas e importância às coisas, mas numa ordem distinta. A gente não sentiu falta do carro que ficou parado no estacionamento. A gente sentiu falta de sair para passear. A gente não sentiu falta das roupas lindas que a gente tinha para ir para uma festa. A gente sentiu falta da festa. Porque na festa a gente encontrava os amigos. Na rua a gente encontrava os amigos, a gente se relacionava. Então, isso fez muita falta. Isso aí está fazendo falta até hoje. As pessoas estão extremamente carentes. A gente que vive no meio de academia, a gente percebe isso. O aluno chega na academia, ele mal quer malhar, ele quer conversar, ele quer falar, ele quer desabafar, ele quer contar histórias dele. Por que isso? Porque a gente é assim, o ser humano é assim, é sociável. Então, essa falta aí... E como é que você vai se relacionar, se socializar com uma pessoa mal-humorada? É o que eu mais falo nos meus treinamentos. As soft skills estão cada vez mais fortes e mais evidentes e necessárias nas empresas. Muito mais do que as hard skills. As hard skills estão item de série, você tem que saber. Ponto. Ninguém vai contratar um cirurgião plástico que não sabe operar. Mas se o cara é um grossão, um mal educado, você não vai querer voltar para esse cara e muito menos indicá-lo. Então, o humor está em tudo na nossa vida. O humor aproxima. É aquela história, o sorriso abre portas, né? Exato.
Exato. Então, a gente tem que estar sempre sorrindo, a gente tem que estar sempre de bom humor. As pessoas querem estar perto das pessoas bem-humoradas. Você ficar do lado daquele cara ranzinza, que reclama de tudo, que só vem contar problema, ninguém quer ficar perto dessa pessoa. Até porque a gente já tem os nossos. Pô, ainda vai absorver o do outro? Pô, filho, eu não sou lixeira para ficar atacando essa coisa em mim. Joga o seu lixo no seu lixo. Não vem para cima de mim. As pessoas querem que a gente leve coisas positivas, né? Coisas boas. Eu realmente acredito que grande parte do meu progresso se deve ao meu humor, sim. A minha forma leve de lidar com as pessoas. Para mim, Jorge, eu conheci alguém, 10 minutos depois, eu sou o melhor amigo de 20 anos dessa pessoa. Não tem essa. Eu conheço alguém, aconteceu uma situação uma vez que isso aí a gente ficava muito na rua conversando, isso já tem tempo. A gente ficava muito tempo na rua conversando, um grupo de amigos, e uma vez eu cheguei, meus amigos estavam lá, e estava uma galera sentada, conversando, uma galera, e a gente às vezes resolvia ir para a casa de um e para o outro. E nesse dia a gente falou, vamos lá para casa, para minha, vamos embora, não sei o quê. Aí a galera toda veio para minha casa. Aí nesse dia eu ainda morava com a minha mãe não estava fazendo alguma coisa, e eu morava numa casa que o apartamento era grande, então meu quarto era grande, então a galera foi pôr do meu quarto, ficou uma galera na sala conversando, e já pega coisa para beber, tal, não sei o quê. Daqui a pouco, eu olhei um cara que eu não conhecia, e eu perguntei para o meu amigo, Marcelo, aquele ali quem é? É amigo de vocês? Ele falou, é teu amigo? Ele, não, eu pensei que fosse teu amigo. E aí começou a perguntar um para o outro quem era. O cara era um morador de rua, velho, que estava sentado lá e veio junto com a galera. Ele veio junto com a galera e estava lá. E a gente ficou. E detalhe, esse cara, na verdade, ele não era morador de rua. Ele tinha casa, só que ele tinha problemas mentais. Ele tinha uma debilidade. E ele vivia saindo de casa, ficava na rua 2 dias, depois voltava para casa. Ele não era morador de rua. E a gente acabou ficando amigo dele. Para você ter ideia, o nome dele é Gilson. Eu nunca mais o vi, porque virava e mexia, ele ficava internado. Eu perdi contato com ele. Gilson. Mas ele chegava na rua, a primeira pessoa que ele perguntava, o PC tá aí? Porra, eu ficava conversando com ele, cara. Eu prefiro conversar com maluco do que com bêbado. Eu não tenho saco para bêbado. Maluco eu converso. Porque eu posso falar minhas coisas e ele não vai achar absurda. Porque eu falo umas coisas que até eu duvido que eu estou falando. Então, são meio absurdas. E conversar com o maluco é bom, porque aí eu falo, ele acha legal, ele fala as coisas, eu acho legal também. E esse cara, uma vez, falou uma frase que também ficou gravada na minha cabeça. A gente estava conversando num grupo e, do nada, ele virou e falou assim, o mundo vai ser dominado pelos idiotas. E em breve toda a humanidade será idiota. Eu agora estou na dúvida se ele era maluco ou um profeta. Porque se a gente avaliar o que está acontecendo nas redes sociais, a profecia dele está se realizando. As pessoas realmente estão se tornando idiotas. Porque o que as pessoas estão fazendo em rede social é coisa absurda. Tem um surto de pessoas trabalhando, fazendo coisas como se fossem crianças, sabe? Infantilismo assim absurdo, umas coisas que dá vergonha. Uns profissionais renomados fazendo umas coisas que é totalmente desnecessário. Então, cara, eu acho que ele tinha razão, ele não era um louco, eu acho que ele era um visionário e que a gente que não alcançava o nível de compreensão dele. Eu já estou revendo isso aí. Mas eu acho que é por aí, Jorge. Eu acho que a gente tem que levar tudo com bom humor, sabe? E ser sempre positivo, acreditar sempre que o amanhã vai ser melhor do que hoje. Porque se a gente não tiver essa motivação, cara, ferrou. A depressão está tomando conta do mundo. E eu acredito que um dos problemas principais que está aumentando tanto essa coisa da depressão é a falta dessa crença de que as coisas vão melhorar. As pessoas estão perdendo um pouco daquela sensação de propósito, né? Eu não sei o que eu vim fazer aqui, porque isso aí está uma droga, não vai melhorar. Então, as pessoas estão perdendo um pouco isso aí. E está deixando o pessoal meio louco, né? As pessoas estão perdendo a noção do que é real, do que não é. As cobranças estão muito grandes do perfeccionismo, que não tem que ser isso.
os corpos estão sendo levados muito a sério. Você tem que ter o corpo assim, senão você não é aceito ali. Cara, o que é corpo? Corpo é besteira. Eu falo isso para as pessoas e até contra o meu negócio. Mas eu postei ontem ou anteontem, alguma coisa, eu não me recordo, que eu falava no final o seguinte: a gente tem que ter o corpo como uma embalagem. É só uma embalagem. Mas a gente não pode esquecer que até no próprio marketing fala que uma boa embalagem valoriza muito um conteúdo bom. Então a gente não pode deixar de lado, não. E pela Bíblia é falado que o corpo é a casa do Senhor, né? Então vamos arrumar essa casa aí, porque tem umas casas aí que o senhor não vai não, mano. Tem umas casas bagunçadas pra caramba aí. Vamos dar um jeito nessa casa aí, porque o senhor não vai morar nessa casa aí, não. Então eu acho que o caminho é por aí. Muito bom. Acho que Esse é o grande caminho. muito obrigado, cara. Todos que estão aqui certamente deram boas risadas e eu levo sempre isso nos nossos papos, que é o teu bom humor, cara. Muito obrigado pelo teu tempo, pelo teu carinho comigo, pelo carinho de compartilhar tuas boas experiências, o teu bom humor com a galera que está aqui nos ouvindo ou nos vendo. Você, um beijo grandão. Muito, 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 muito obrigado pelo carinho de sempre comigo, cara. Cara, eu que te agradeço de deixar eu falar minhas bobeiras sem filtro e me chamar de novo, né? Isso que é o mais legal. Eu falo as besteiras e você me chama de novo. Então, isso para mim é o que vale. Meu querido, é um prazer enorme. Não são besteiras, são grandes obrigado, meu. Obrigado. É um prazer enorme sempre. Eu gosto muito de conversar com você. E aquilo que eu falei, eu devo estar indo para São Paulo mês que vem e vou contactar você para aceitar aquele café que da outra vez eu não consegui. Com certeza a gente vai se encontrar. Você, mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Fico muito feliz. Obrigado, meu amigão. Forte abraço. Um abração, meu irmão. Fica com Deus.